Fala meus amigos, saudações vascaínas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. Se for a sua primeira vez aqui no canal, já conto com a sua inscrição. É importante demais você se inscrever no vídeo para o nosso canal aumentar aqui, ficar cada vez maior, alcançar mais pessoas aqui na plataforma e ficar cada vez mais relevante para a família vascaína. Se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado desde já, e você sabe que o like é muito importante para o canal ser indicado para mais vascaínos e mais pessoas conhecerem aqui o canal Machão da Gama. Bom, hoje o giro de notícias está bastante quente, hein? Teve uma treta ontem, o Campelo tinha chamado o Levenciano de irresponsável e o Leven rebateu ontem essa fala do Alexandre Campelo. Eu podia até ter comentado sobre isso ontem, mas o vídeo de ontem à noite foi muito especial. Foi uma live aqui no canal com o ex-atacante Euler, campeão da Copa Mercosul e do Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama, que fez aquela dupla de ataque inesquecível com o Baixinho Romário, que chegou até a seleção brasileira, né? Os dois vestiam a camisa da seleção brasileira e a camisa do Vasco da Gama ao mesmo tempo. O Euler deu uma entrevista exclusiva aqui pro canal, que ficou muito boa, vai estar aparecendo aí no card, você pode assistir depois, vou colocar também na tela final para você assistir, e no finalzinho desse vídeo eu vou deixar um trechinho também da entrevista que o Euler concedeu aqui pro canal, ele falando aí da expectativa que ele tem sobre o Ramon Menezes, treinador do Vasco da Gama, que terá a sua primeira grande experiência no comando do Vasco. Enfim, muita coisa para falar hoje. Tem suspeita de jogador do Vasco ter testado positivo aí para Covid-19. A gente vai conversar sobre tudo isso aqui depois da vinheta. Roda a vinheta. Fala meus amigos, vamos começar o nosso vídeo aqui, espero que você já tenha deixado o seu like aí, que é muito importante, que você já seja um inscrito também do canal Machão da Gama. Vamos começar falando sobre o retorno do futebol. O Vasco, como vocês sabem, através do presidente Alexandre Campelo, é um clube que ao lado do Flamengo vem lutando aí pelo retorno do futebol, foi até a Brasília inclusive se reunir pedindo o retorno do futebol brasileiro, e por conta disso o Vasco na última sexta-feira realizou testes em todos os seus jogadores para saber se algum deles já pegou a Covid-19, se alguém está com a Covid-19, e o resultado saiu ontem, na segunda-feira. Informação aqui do Bruno Braz da UOL, o Vasco já tem o resultado da primeira leva de testes para o Covid-19, que foi realizado aí na última sexta-feira com jogadores, familiares e funcionários do clube. O Cruz Maltino ainda não divulgou os números e os detalhes destes testes, mas já se sabe que houve testagem positiva entre os atletas. Ontem, dia 25, o Departamento Médico do Vasco realizou os exames que estavam faltando de pessoas que estavam fora do Rio de Janeiro durante o isolamento. O Bruno Braz do UOL Sport entrou em contato com o presidente Alexandre Campelo e ele informou que aguarda aí a finalização e o resultado de todos os testes, já que faltavam alguns jogadores que ainda não tinham sido testados, alguns funcionários que estavam fora do Rio de Janeiro, e quando sair todos esses resultados é que vão definir aí a data de volta aos treinos em São Januário. Então a gente tem aqui, segundo a informação da UOL, que jogador do Vasco testou positivo aí para o coronavírus. A gente não sabe quem é esse jogador, a gente não sabe nem se será divulgado quem foi esse jogador, né? Provavelmente não. Lá no Flamengo tiveram também jogadores que testaram positivo, só que o nome não veio a público, né? Ninguém divulgou o nome do jogador, isso é uma coisa meio sigilosa. Então mais um capítulo aí deste retorno polêmico do futebol carioca. O Vasco realizou testes e teve atleta que testou positivo. Eu quero a sua opinião aqui sobre esse assunto, pode ficar à vontade para comentar o que você acha do retorno do futebol por agora. A expectativa da Federação Carioca é que no meio de junho já volte o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Lembrando que o Vasco já está praticamente eliminado do Carioca, então só restariam aí 2 partidas para o Vasco da Gama nessa competição. Mudando o assunto agora, vamos falar de política, porque ontem o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, tinha dado uma declaração na Rádio Tupi, alfinetando, né, o candidato Levenciano, dizendo que o Leven é irresponsável por conta daquele acerto com o Yaya Touré, o anúncio, né? O Alexandre Campelo, em entrevista à Rádio Tupi, acabou chamando o Levenciano de irresponsável. Vou até relembrar, eu coloquei no vídeo de ontem, mas vou colocar de novo esse trecho aqui, caso você ainda não tenha ouvido, e a gente continua com a resposta do Leven. Eu acho que é um absurdo falar em nome do Vasco sem ser
um membro da diretoria ou sem ter a legitimidade para tal. Acho minimamente irresponsável e falta de planejamento você contratar alguém sem ter conhecimento da questão financeira, sem você ter as garantias de que vai ter recurso para pagar, mas especialmente sem ouvir o especialista, que são os treinadores, que são os profissionais que trabalham na avaliação de performance. Então, assim, não sei, contratar um jogador de 38 anos, que está sem jogar, para vir a jogar daqui a um ano, não sei, eu acho que no mínimo de se espantar, mas tudo bem. Saúde, presidente. Um grande abraço, Wellington. Essa foi a fala de Alexandre Campelo, e aí, ontem à tarde, o Levenciano respondeu através de uma publicação no Instagram. Alexandre Campelo chamou o Leven de irresponsável e o Leven disse o seguinte sobre isso, abre aspas aí para Levenciano, candidato à presidência do Vasco da Gama. Presidente, o Vasco é maior que o nosso debate e em nome do sucesso dele e como torcedor é que eu tenho trabalhado. Acredite, tenho absoluta responsabilidade sobre tudo o que estou fazendo e tenho dito que os meus esforços são para o Vasco, independente do resultado da eleição. Há sim irresponsabilidade, mas não em mim. Há irresponsabilidade na gestão do Vasco. Você acha que está sendo responsável ao não ter pago nenhum salário de 2020, acumular 4 vice-presidências, deixar o Vasco com a menor receita entre todos os clubes do Rio de Janeiro, vender tantos talentos abaixo do valor de mercado, tomar empréstimos com empresário de atleta, ter as contas reprovadas pelo Conselho, deixar de pagar parcelas do Profut e colocar o Vasco em risco, abandonar o esporte olímpico, paralímpicos e o basquete, demitir professores. Eu estou simplesmente fazendo o que todo candidato à presidência do Vasco deve fazer quando se candidata. Evitar assumir a função alegando surpresa e despreparo como ocorreu. Vou prosseguir com o meu projeto, mesmo você não apreciando, porque está encontrando respaldo nos melhores mercados do futebol e o vascaíno poderá democraticamente fazer a sua opção de que futuro ele quer para o Vasco da Gama. Essa foi a resposta de Levenciano para Alexandre Campelo, resumindo uma carcada no Alexandre Campelo, né? Afinal de contas, o Alexandre Campelo não tem moral para falar de ninguém. Ele não pode falar do Leven, ele não pode falar do Brant, ele não pode falar do Eurico, ele não pode falar de ninguém, porque ele é o pior presidente da história do Vasco da Gama. Se essas críticas aqui ao Levenciano tivessem sido feitas por qualquer outro candidato, pelo Júlio Brant, pelo Luiz Manuel, pelo Fred Lopes, por qualquer um desses, ou por um torcedor do Vasco, um torcedor comum do Vasco que tem todo o direito de protestar, seriam críticas realmente pertinentes. O torcedor tem o direito de protestar, de criticar e pensar o que ele quiser sobre qualquer candidato. Mas o Alexandre Campelo, com todo o respeito, não tem moral nenhuma para chamar ninguém de irresponsável. Afinal de contas, no Vasco da Gama é ele e sua administração que não paga ninguém e que faz o Vasco passar um vexame atrás do outro. Então, pelo amor de Deus, Alexandre Campelo, você não pode falar de nenhum agente político do Vasco da Gama, porque você é um dos maiores problemas que tem nessa instituição. E é isso, rapaziada. Para encerrar esse vídeo aqui, que tá ficando muito longo, vou terminar aí com um trecho da entrevista que o Euler concedeu pro canal aqui ontem. Foi uma honra poder entrevistar aí um dos grandes ídolos da história do Vasco, um jogador que foi muito importante na história do Vasco. Vou colocar um trechinho aí do Euler falando sobre o Ramonzinho, o atual técnico do Vasco. Mas faço o convite também para você procurar aqui no canal e assistir a entrevista completa com o Euler, que teve muita coisa bacana. A gente falou sobre a demissão do Oswaldo na semifinal do Brasileiro de 2000, a gente falou sobre aquela confusão do SBT na camisa, falamos sobre a queda de alambrado, falamos sobre virada histórica da Mercosul, Papai Joel, enfim, muita história bacana que você vai dar muita risada e vai se divertir pra caramba. Tamo junto, rapaziada. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas. Até a próxima. Já que você está nesse novo desafio de treinador, acredito que você também esteja acompanhando um pouquinho o Vasco mesmo de longe. Você sabe que um ex-companheiro seu, o Ramon, assumiu essa missão agora, né? O primeiro grande desafio dele na carreira. Treinou outros clubes de menor expressão, mas o primeiro clube grande dele vai ser o Vasco. Como que você vê essa chegada do Ramon, essa aposta, né, do Vasco no Ramon? Ramon que é muito querido por todo mundo no Vasco, é mineiro também, igual a você. Então, quero a sua opinião também sobre o Ramonzinho. Não só companheiro, como jogamos juntos aí no Vasco, como somos amigos desde 1988,
Quando eu, no América, a gente jogava muito contra ele no Cruzeiro, ele jogava no Cruzeiro, mas no América tinha o primo dele, que era o Wellington Paulo, entendeu? E ele estava com a gente lá, então a gente sempre tinha esse contato. Uma pessoa que eu sou suspeito de falar em termos do caráter dele, mas a gente fica aqui na torcida, porque tudo que a gente quer ver é o Vasco de volta aí à ponta das competições e conquistando, porque é importante a conquista para o torcedor, ainda mais que o torcedor agora fez algo maravilhoso com respeito ao sócio-torcedor. Então, é necessário que o Vasco possa conquistar.